Meus amigos, muito bom dia a todos. Que Jesus nos conserve na sua santa e divina paz. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que faz parte das leis morais escritas por Allan Kardec de uma forma muito didática na parte terceira de O Livro dos Espíritos, da Lei de Progresso. E eu acho muito interessante, em especial, essa lei moral, porque em geral nós estamos habituados a entender o progresso com a nossa civilização bastante intelectualizada, de acordo com esse avanço tecnológico, o avanço das ciências, da medicina, da educação, que sem contradita é um avanço muito meritório, muito importante para o nosso progresso quanto espíritos. Mas eu particularmente fico me perguntando como não deve ser intrigante pensar por que Jesus escolheu vir há mais de 2000 anos e não nesse século das luzes, e não na idade pós-moderna, quando nós temos tanto avanço de tecnologia. Jesus, num tempo como esse, com tantas redes sociais, provavelmente faria bom uso dessas mídias, compartilhando os seus ensinos, e esses vídeos, possivelmente, seriam muito multiplicados e propagandeados no WhatsApp e em todas as outras mídias. Mas, por alguma razão que possivelmente nos escapa, por algum desígnio supremo, ele escolhe nascer numa cidade praticamente desconhecida de Belém, numa manjedoura simples que ele elege como berço da vinda do Messias à Terra. Ele escolhe renascer entre os animais, desconhecido, passando sua vida praticamente anônimo, porque nem os teólogos, nem os historiadores lançaram nos seus livros páginas a respeito desse Messias, fazendo algumas anotações muito esparsas, muito diminutas, sobre alguns dos seus discípulos, incomparável com a grandiosidade desse grande Espírito que esteve na Terra. Portanto, antes de começar, seria interessante pensarmos de que progresso nós estamos falando. Estamos falando do progresso equivocado que a nossa sociedade atual, narcísica e egocêntrica nos vende? Ou nós estamos falando de um progresso mais íntimo, de um progresso espiritual e de um progresso moral? Porque Jesus, naquela época, fecundou os nossos corações. E como semeador, ele plantou essas sementes de vida e esperança de um amor que frutificaria ao longo dos tempos, muitos anos mais tarde. Jesus não tinha pressa. Ele não tinha qualquer ansiedade. E ele simplesmente esperou, como até hoje espera, que nós possamos seguir-lhes os ensinamentos. É sobre esse progresso, portanto, que nós vamos falar. Porque quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos quão conectados estamos e quanto nos sentimos sozinhos. Quanto nós temos ânsia pela liberdade e pela independência e quanto medo nós sentimos pela solidão. Vivemos entre multidões e, no entanto, temos dificuldade de criar vínculos mais íntimos uns com os outros, porque nós temos a ânsia de sermos felizes, mas somos pouco hábeis na tarefa de amar. Porque essa tarefa de amor requer renúncia, requer eu ser contrariada e magoada nas expectativas que eu gero em relação aos outros e perdoar. O amor, ele é diretamente proporcional à capacidade que eu tenho de perdoar as ofensas. Perguntem àqueles que estão casados por mais de 20, 30 anos. É impossível permanecer tantos anos junto com alguém, vivendo sob o mesmo teto, dia após dia, se nós não desenvolvermos essa capacidade de esquecer as ofensas, de ter indulgência para com as imperfeições alheias, entendendo que nós também temos as nossas, trazemos as nossas arraigadas ao nosso íntimo. E quão é difícil essa tarefa de transformar essas imperfeições, nos deslindar delas e evoluir. Quando olhamos para a nossa sociedade, os nossos jovens tão brilhantes intelectualmente, que muitas vezes nos ensinam a mexer com o computador, a mexer na internet, a resolver essas questões da vida moderna, mas como eles são carentes de educação moral. Muitas vezes pela correria do dia a dia e por uma tarefa muito nobre que nós temos de nos encarregar do trabalho para destinar-lhes futuramente um recurso material
que o possa ampará-los quando nós não estivermos mais aqui. Deixamos a escola, que tem uma função importantíssima de instrução formal, a tarefa também de educar os nossos filhos. E assim nós vamos terceirizando o nosso dever, um dos deveres mais sublimes na esfera familiar. E deixamos os nossos jovens, que parecem tão fortes, extremamente desamparados, recobrindo às vezes com excesso de ternura, e não percebemos o quão tornamos eles frágeis. Na nossa sociedade atual, em geral, nós vemos a intolerância à frustração. Nós não conseguimos receber uma negação e diluir isso. Ficamos transtornados, rebeldes, como se quiséssemos, a pretexto de amar, jungir o outro ao nosso talante, manter o outro sob o nosso poder. Porque se fulano de tal me ama, ele deveria satisfazer todos os meus desejos e não contrariar nenhuma das minhas convicções. E aí nós vemos amizades se desvencilhando por questões de política ou de convicções culturais. Nós vemos pessoas se afastando das suas próprias famílias porque a nossa sociedade vende isso. Se você tem uma família tóxica, livre-se dela. Você não precisa de ninguém. Você nasceu sozinho e voltará sozinho para o túmulo. Uma visão materialista. E é aí que vem o Espiritismo, mostrando que esse progresso e a maior contribuição do Espiritismo, vai dizer Allan Kardec na Lei de Progresso, é justamente opor-se ao materialismo. Porque enquanto nós estamos na vida, nós temos a oportunidade de perceber que todas essas nossas experiências são as oportunidades únicas que nós estamos tendo. Muitas vezes, a última oportunidade de aproveitar essas experiências para evoluir e nos tratarmos melhor. É por isso que este amor a Deus, que é repetido desde Moisés e asseverado pelo Cristo, amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, perceba que o amor ele faz parte de uma tríade que me inclui o outro e inclui ao Pai. Significa que eu não posso amar a Deus sem amar ao outro e eu não posso prescindir do amor a mim mesmo. E o amor a mim mesma significa querer o melhor para mim, e isso é progredir moralmente. E quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que tudo progride. De fato, há uma lei de progresso que harmoniza todos os processos materiais e processos espirituais. Se nós observarmos para a nossa sociedade, na Idade Antiga, nós vemos uma tecnologia particular àquele nível de conhecimentos da época. Passando pela Idade Medieval e chegando até a Idade Moderna, nós vemos o avanço. E assim também se processa com a cultura, com a ciência, com a medicina e com a civilização das sociedades. Para citar um exemplo, se nós observarmos os meios de locomoção. Na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, nós temos que Paulo de Tarso passa pelo menos 14 anos da sua vida fazendo excursões de propaganda sobre o Evangelho de Jesus após a sua conversão. Mais de 15.000 quilômetros transcorridos a pé. Ele tinha feito essa escolha pessoal. Ele tinha escolhido por uma vida de ascetismo, de rigor para consigo mesmo. E hoje, se nós observarmos, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, percorrendo o mundo inteiro de avião, mais de 75 anos de oratória espírita, quantos países ele não percorreu graças ao avanço e ao progresso dos meios de locomoção, que permite com que nós passemos de um lugar para o outro com tempo menor. Com que objetivo? Para chegar mais rápido ao nosso destino. Para que nós possamos aproveitar o tempo com algo que seja mais relevante para a nossa vida espiritual. Conviver, estar com os nossos amigos, gozar desses momentos felizes com os nossos familiares, estimular a que nós possamos exercitar a fraternidade e a compreensão. O tempo, por exemplo, que passávamos cozinhando no fogão a lenha, hoje com micro-ondas é incomparável. E o que nós estamos fazendo desse tempo que nos restou? Qual o aproveitamento que nós temos tendo em relação a essa tecnologia que é em si mesma neutra?
porque a tecnologia não é ruim. No mesmo YouTube, onde eu posso assistir palestras edificantes, eu também tenho um certo arsenal de cultura um tanto quanto improcedente. Basta que eu escolha. Está nas minhas mãos o poder de escolher aquilo com que eu me afinizo. Então a tecnologia, ela é em si mesma neutra, que pode gerar o progresso moral ou pode nos levar mais rápido ao despenhadeiro moral também. Está nas nossas mãos escolher. E além dos meios de locomoção, nós temos o setor das comunicações, da agricultura, da indústria, o quanto não evoluiu. Uma oportunidade única de fazer com que ninguém mais sobre a Terra passe fome, porque hoje nós temos tecnologia suficiente para satisfazer os estômagos de todos os encarnados da Terra. E por que ainda hoje nós temos pessoas morrendo de fome? A desigualdade social, ela é um dos resquícios, uma das consequências do orgulho e do egoísmo humano, ainda hoje. Significa que nós temos relativa facilidade para progredir intelectualmente, mas muitas vezes o progresso moral não acompanha a mesma velocidade. E Kardec investigou isso em O Livro dos Espíritos. O progresso moral é uma consequência do progresso intelectual? Sim, mas nem sempre o sucede de imediato. Porque o progresso intelectual é um meio e não um fim em si mesmo. Isso é interessante. Muitas vezes, nós temos um filho, por exemplo, e esse filho não tem uma verdadeira afeição por nós. E nós nos desvelamos com amor, carinho e cuidado e somos pagos pela ingratidão. Mas por razões que não nos são perceptíveis, nós perseveramos no amor. Intelectualmente não haveria inteligência nenhuma nisso. É como se eu estivesse investindo em algo que vai ser infrutífero. Mas as causas do sentimento, elas vão muito além do que aquilo que é cognoscível, inteligível. Então eu persevero, não sei porquê. Racionalmente é inexplicável, mas porque eu amo. É por isso que o aspecto moral, ele é muito superior ao aspecto intelectual. E mesmo entre pessoas que não tiveram acesso à cultura que nós tivemos, à escola, nós vemos as profundas lições morais que elas têm a nos oferecer. Quando nós vamos, por exemplo, para o interior, aquelas pessoas que passaram a vida toda se dedicando à lavoura, longe dos livros, o quanto de conhecimento e de experiência de vida ela não tem a compartilhar. Então o progresso moral, ele pode se beneficiar do progresso intelectual, porque amplia as nossas capacidades de discernir o bem do mal. Mas nem sempre a gente vê isso acontecendo. Quantas pessoas profundamente inteligentes e ditas civilizadas promoveram holocaustos contra os seus semelhantes. A história está cheia de exemplos desse tipo. Mas nós temos a oportunidade, à luz da doutrina espírita, de aproveitar essa inteligência ao nosso favor e ao favor dos nossos semelhantes. E quando nós observamos também o progresso das leis humanas, este é absurdamente interessante. Há um professor e procurador federal, senhor Gregory Moreira de Moura, que escreveu um livro interessantíssimo, Direito Constitucional Fraterno. Ele vai dizer: esse esquecimento da fraternidade cristã deve-se a uma sociedade que prevalece o indivíduo sobre a coletividade, gerando um isolamento em relação ao outro. Veja que interessante. Um estudioso das leis humanas chegou à conclusão que as desigualdades sociais, a ascendência dos crimes, toda essa violência e agressividade que nós vemos pulular na nossa sociedade se deve ao esquecimento da fraternidade cristã. Sem querer, ele repetiu Kardec. Porque Kardec, na questão 785 de O Livro dos Espíritos, pergunta: qual o maior obstáculo em relação ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E veja que a humildade e a caridade, que conjugadas formam exatamente essa fraternidade, são justamente um antídoto ao orgulho e ao egoísmo. Se nós pretendermos acordar num belo dia de manhã e dizer: hoje não serei mais orgulhoso nem egoísta, provavelmente nós não conseguiremos de pronto. Porque uma das coisas que a gente aprende em relação ao progresso é que ele não dá saltos.
A evolução, ela se dá paulatinamente, muito aos poucos, através de uma transformação obstinada e perseverante ao longo do tempo. É necessário querer e querer com uma determinada duração, fazendo a cada dia um pouco. Mas, se hoje, no tempo presente, que é o tempo azado que nós temos para fazer grandes mudanças, nós fizermos esse comprometimento para ser cada dia um pouco melhores, nós veremos as verdadeiras maravilhas e os ditos milagres que nós seremos capazes. O que eu estou querendo dizer? Para que nós possamos nos livrar do orgulho e do egoísmo, não será útil nós deflagrarmos uma guerra contra eles, porque eles estão aqui, no interior dos nossos corações ainda fazem parte daquilo que nós somos. Mas se nós investirmos e vitalizarmos os seus antídotos ao longo do tempo, veremos que esse orgulho e egoísmo irá se amainar até se extinguir completamente. E esses antídotos são a humildade e a caridade. É por isso que os espíritos superiores, em especial o Espírito Emmanuel, através das suas mensagens, nos exorta tanto para que possamos praticar o Evangelho, vivenciá-lo e ter uma conduta moral elevada, fazendo todo o bem que nós formos capazes. Porque assim, com o tempo, nós criaremos esses automatismos morais e progrediremos cada vez mais moralmente. Kardec vai dizer, em O Livro dos Espíritos, que o progresso é uma marcha e que, embora alguns de nós possamos nos opor a esse movimento natural da vida, ninguém pode deter o progresso. E significa também que, se nós tivermos uma vontade firme de agir em conformidade com o progresso, progrediremos, por consequência, muito mais rápido. E qual de nós que não gostaria de viver nessa plena felicidade? Qual de nós que não planejaria alcançar logo um estágio evolutivo mais avançado do que nós estamos? Será que nós estamos satisfeitos com as nossas aflições, com o nosso grau de imperfeição e com a infelicidade que disso decorre? Com certeza não. E é por isso que podemos utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer melhores escolhas e vivermos em conjunturas melhores. Por enquanto, estamos num planeta de provas e expiações. E esse nosso planeta que nos abriga a todos é um hospital e uma escola, onde nós que ainda somos enfermos, vivemos em fraternidade todos juntos para tentar nos curar dos próprios males. E é por isso que as relações precisam tanto dessa dose de amor, desse tempero, como Cristo disse, vós sois o sal da terra. Se nós conseguirmos temperar as nossas relações com concórdia, harmonia, tolerância, nós fruiremos um pouco dessa felicidade maior que nos está destinada no futuro. Mas falando ainda sobre o progresso das leis humanas, veja também o progresso do pensamento religioso. Logo na antiguidade, nós pensávamos que Deus eram as próprias forças da natureza. Deus trovão, o Deus sol, o Deus chuva. E à medida que o tempo passou, passamos a personificar a figura divina, o Deus antropomórfico, que era figurado nos deuses, por exemplo, da mitologia grega. À medida que o tempo passa, Deus vai se revelando de uma maneira diferente. É como se ele compreendesse que o nosso despertar das consciências fosse se dando aos poucos. E aí ele fosse dando um alimento cada vez mais consolidado ao longo da nossa maturidade psicológica. Então, vem o Deus revelado a Moisés, a figura do Deus único, abolindo aquela ideia do politeísmo. Mais tarde, vem Deus como o Senhor dos Exércitos, que ainda era um Deus figurativamente belicoso, raivoso, que se injuriava pelo fato dos seus filhos agirem de forma errada. Até que vem Jesus e transubstancia essas informações, nos mostrando um Deus que é o nosso autêntico Pai. Um Deus que cuida, que abraça, que consola, que nos protege. Um Deus que vê as nossas aflições, que está junto conosco. Um Deus próximo, um Deus mais paterno, mais amoroso. E a doutrina espírita, através da sua revelação,
nos mostra que esse Deus pode ser interpretado como as próprias leis, as leis morais, as leis naturais ou leis divinas, que na verdade é uma só. Kardec faz essa observação na última lei desse livro, quando ele vai dizer: essa divisão que nós fizemos é uma divisão meramente didática, mas de todas essas 10 leis que nós colocamos, podeis sintetizá-la na última, lei de justiça, amor e caridade. Esse é o grande significado da revelação divina. Deus é todo justiça, porque a justiça dele percebe tudo que nós fizemos em todas as nossas experiências ao longo das reencarnações. Não é uma justiça parcial. Veja que até a legislação humana evolui e hoje, por exemplo, considera alguns tipos de crimes hediondos, consegue ver um criminoso em determinadas situações de uma forma diferente. Se a própria legislação humana já tem essa sensibilidade para analisar caso a caso, imagina a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela também tem essa interface do amor. E o amor é esse sentimento que nos permeia a todos, um sentimento do qual nós fomos formados e para o qual nós estaremos destinados. E a caridade é essa prática desse sentimento excelente. Então veja como Deus percebe a nossa necessidade de aperfeiçoamento e vai se revelando à criatura humana à medida que nós vamos tendo a necessidade de ter um relacionamento cada vez mais primoroso com a própria divindade e uns em relação com os outros. Às vezes, nós pensamos, quando, por exemplo, incorremos em erro de novo, vamos supor, a paciência. Achamos que já temos a virtude da paciência e que, portanto, já progredimos nesse aspecto. E aí vem alguém que nos tira do sério e nós vacilamos e erramos de novo naquele quesito. Perdemos a cabeça. Falamos aquilo que não quereríamos e nos arrependemos amargamente depois. Kardec chega a avaliar isso. Será que alguém, tendo obtido uma conquista, pode ser o caso de perder essa conquista e de retrogradar? E se o progresso é uma lei, significa que ninguém pode retroceder. Nós marchamos sempre em frente. Acontece que às vezes nós achamos que tínhamos uma conquista, mas não fomos ainda suficientemente testados. É por isso que nas nossas reencarnações nós passamos pelas experiências repetidas vezes, até que nós, repetindo a lição e vencendo em todas elas, podemos dizer que temos verdadeiramente essa conquista. O progresso é assim. Ele é paciente, aos poucos, e vai nos testando em conjunturas diferentes. Por isso, a grande importância das reencarnações, quando nós vamos trocando de papéis e nos colocando uns nos lugares dos outros. Às vezes, os nossos filhos foram aqueles que em outras circunstâncias nós tiramos a própria vida e hoje nós damos a vida, funcionando como co-criadores com a divindade. Às vezes, o nosso cônjuge agressivo, que nos tira a paciência, foi aquele que outrora nós desprezamos. E agora temos a oportunidade ímpar de reaver esses conflitos nessa atmosfera de amor. A lei também nos oferece essas oportunidades maravilhosas de reaver os nossos equívocos. Como vai dizer Haroldo Dutra Dias, a lei de progresso significa também: o outro merece prosperar, melhorar e progredir. Porque em geral é fácil, nós observamos a lei de acordo com a nossa própria ótica. Mas, assim como nós temos as nossas oportunidades de evolução, também precisamos respeitar no outro as oportunidades que ele tem, sem querer constranger ninguém a fazer algo que não queira, porque cada um de nós tem o nosso tempo. Como está lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de ceifar. E se nem Deus, que é todo poder e toda bondade, não nos constrange a que nós tomemos uma decisão, por que nós estamos querendo constranger o outro a fazer algo que ainda não está pronto? No momento certo, ele saberá decidir.
O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, diz algo que é muito bonito. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e fazia coisas de menino. Mas tendo eu chegado a ser homem, abandonei de uma vez por todas as coisas de menino. Assim também acontece com os espíritos, na sua evolução espiritual. Quando nós somos crianças espirituais, estamos ainda na infância psicológica, nós escolhemos aquilo com o que brincamos e que nos satisfaz. Mas à medida que nós evoluímos e amadurecemos psicologicamente, tem coisas que já não nos satisfazem mais. Existem amigos que já não nos compreendem porque estamos já num outro patamar. Existem atividades que antes nós passávamos a tarde inteira fazendo, nos regozijávamos e hoje nos deixa estafados. Isso faz parte da evolução. Mas isso não é uma justificativa para que nós promovamos apartamento em relação às pessoas. Se fulano de tal não faz aquilo que hoje eu gosto e que eu compreendo que para mim é o melhor, então fulano de tal não me serve mais. A nossa sociedade fluida, como vai dizer Zygmunt Bauman, apregou isso. Se você convive com alguém e se alguém não te compreende, livre-se dele. Você pode fazer ou desfazer amizades com um clique no Facebook. As pessoas são descartáveis. As nossas relações, elas são fluidas. No mesmo momento em que eu amo alguém, eu posso passar ao ódio. Isso é normal? Não, isso não é normal. O normal é nós investirmos nas relações. Não há ninguém tóxico. Deus não poderia criar nada tóxico. Tudo que Deus cria é amor. Mas às vezes o amor enferma. Então aquele que nós dizemos que são tóxicos são na verdade os mais carecentes dos dotes de amor que nós temos a dar. E ao invés da gente estabelecer muros em relação ao outro, deveríamos estabelecer pontes e compreender. Mas compreender no sentido de deixar o outro livre para ter as suas experiências e simplesmente esperar, exatamente como Cristo fez. Veja que o Cristo não se melindrava, não brigava, não se apartava de ninguém. Ele se dava bem com todos, absolutamente com todos, em especial com aqueles que eram simples de coração. Como ele mesmo vai dizer, graças vos dou, Senhor, por ter deixado esses mistérios ocultos aos sábios e prudentes e ter revelado aos pequeninos. Mas nem por isso ele destratava os fariseus. Às vezes, utilizavam uma linguagem mais dura, hipócritas. Mas eu imagino Cristo falando hipócritas, porque nós falando hipócritas, soa até arrogante, hipócrita. O Cristo deveria falar de uma forma tão doce, que provavelmente o fariseu se derreteria na frente dele, porque ele tem essa grande vocação de ser duro, falar seriamente, mas sem perder a doçura. Então Cristo se dava com todos, desde os mais simples até os mais eruditos, desde os mais ricos até os mais pobres, aqueles que eram ditos de má vida, como Zaqueu ou como Maria Madalena, e aqueles que eram benquistos por todos. E assim também nós precisamos para poder progredir, porque a lei de progresso é isso, é a evangelização dos corações humanos. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, vai dizer no prefácio da obra, ele que foi um grande erudito, que tinha uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele diz, veja que nessa obra eu não cito os grandes literatos da terra. Aqui eu cito apenas Marcos, João e Lucas. É porque eu aprendi que há uma grande diferença entre espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E hoje eu rogo a Deus que faça parte destes últimos. Veja que interessante. Um homem que foi tão erudito, que estudou tanto e que teve tanto destaque na terra pela sua inteligência, pela forma ímpar como escrevia, reconhece que acima de todo esse esclarecimento e erudição está a evangelização do coração. O que significa? O quanto dessa proposta de amor a gente já consegue viver nas nossas relações diárias.
A evangelização não significa internar-se dentro de um templo sagrado, porque em verdade os templos sagrados podem ser o nosso coração convertido aos ensinamentos de Jesus. A evangelização significa como eu me comporto dentro de casa com a minha família. Qual é o meu comportamento no meu trabalho, no meu exercício profissional? Como é que eu me comporto no trânsito? Será que as pessoas reconhecem em mim um autêntico cristão, sem que necessariamente eu fale nada? Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer, né? Seja tu o quinto evangelho. Temos lá os 4 evangelhos no Novo Testamento. Seja tu o quinto, pelas tuas ações. E isso também faz parte da lei de progresso. A lei de progresso, ela está além da erudição. Ela está relacionada ao sentimento. O quanto que essa mensagem já consegue tocar os nossos corações e fazer com que nós possamos transformar essa conduta. Como a espiritualidade vai dizer a Kardec na questão 780. O moral e a inteligência são 2 forças que não se equilibram senão com o tempo. Em algumas existências progredimos muito intelectualmente, em outras temos a oportunidade de desenvolver melhor os sentimentos. Divaldo Franco conta uma história da sua própria mãe. Sabemos que ele nasceu no interior da Bahia, em Feira de Santana, e ele teve uma infância muito pobre. A mãe dele era muito simples, salvo engano, não foi nem alfabetizada, era uma lavadeira. E ele conta que mais tarde, depois da desencarnação dela, ela que se apresenta a ele com relativa frequência, revelou que numa existência num século passado, ela foi muito erudita e acabou tendo alguns deslizes morais por conta disso, porque progrediu muito naquela existência em intelecto e esqueceu do sentimento. E que nessa existência como mãe de Divaldo, ela pediu, para não errar, que viesse iletrada, a fim de que esse sentimento pudesse se desenvolver e, portanto, ela pudesse progredir moralmente. E ele conta de uma forma jocosa que ele falava com ela, ele que era professor: minha mãe, você é tão inteligente, se eu sentar com você em poucas semanas, você já vai sair lendo tudo. Não, meu filho, deixa disso, eu vou cuidar de outras coisas mais importantes. E ele insistia, sem saber desses desígnios por trás de um próprio pedido. E isso é interessante porque, às vezes, nós mesmos escolhemos essas conjunturas nas quais nascemos, nessa nossa atual vida física. Quando estamos do lado de lá, no mundo espiritual, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, muitos de nós participamos ativamente desse planejamento, às vezes escolhendo o gênero de provas que vamos enfrentar aqui, mas quando chegamos, digamos assim, na linha de fogo, no fogo cruzado, às vezes nós nos sentimos desesperançados, desanimados com as lutas e tentamos romper essas conjunturas nas quais nós estamos algemados. O apóstolo Paulo tem uma frase que eu sempre me lembro nessas ocasiões: lembrai-vos das minhas prisões. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido e preso muitas vezes, e foi justamente quando ele esteve preso que ele mais produziu, que ele mais evangelizou. Vocês devem se lembrar da cena célebre, e isso está em Atos dos Apóstolos, de quando ele foi preso com Silas em Filipos, e tendo sido açoitado, os dois, eles não conseguiam dormir na cela, e passaram a noite toda rezando em voz alta. E em um determinado momento eles percebem que os outros presos nas outras celas estavam acompanhando eles na oração. E ele ficou tocado por aquilo, sensibilizado. Então ele levanta de onde estava sentado com relativa dificuldade, chega até a porta da cela e começa a falar sobre o Evangelho de Jesus para os presos. E os presos gostam, ficam também cada qual na porta das suas celas, ouvindo e acompanhando os raciocínios. Quando de repente, por um desses milagres, as celas se abrem. Se isso acontecesse hoje nos nossos presídios, o que será que aconteceria? Naquela época, os presos continuaram extasiados com o discurso eloquente de Paulo e permaneceram estáticos sem fugir. Muitos se converteram naquele momento à fé cristã, se arrependeram dos seus pecados
e perceberam que às vezes a prisão era esse momento de refletir sobre aquilo que eles tinham feito de equivocado e para mudar as suas resoluções. O carcereiro Lucano, vai dizer Emmanuel na obra Paulo Estevão, quando vê aquela cena fica desesperado e tenta se matar, porque ele pensa, ora, se as celas foram abertas por alguma razão que eu desconheço, provavelmente esses presidiários fugiram do cárcere. Seria o que se esperaria, visto que ninguém gosta de ficar acorrentado ou preso numa cela imunda. E aí Paulo pega Lucano e o salva desse ato deslocado do suicídio, e Lucano também se converte à fé cristã. Então veja que todas essas circunstâncias pelas quais nós passamos, todas essas prisões que nós temos, podem ser convertidas em oportunidades preciosas para progredirmos moralmente, para andarmos em conjunto com essa lei de progresso, que permeia tudo quanto existe, na nossa sociedade, do lado de fora e, sobretudo, dentro de nós. Mas para isso é preciso querer, como o próprio Kardec vai anotar nessa lei de progresso. A lei de progresso é uma força viva. E se ela é uma força viva, ela é proveniente do próprio doador da vida, do próprio Deus. E ela está implícita, íncita, dentro de cada um de nós. Então, cada um de nós podemos colaborar para esse progresso e para essa evolução. Mas aí nós pensamos, quando nós olhamos, fazemos uma análise sincera sobre o nosso atual panorama evolutivo, quando nós observamos hoje quem nós somos, às vezes a gente se sente desmotivado, porque ainda temos tantas necessidades de reparação, ainda há tanto para se fazer, tanto a melhorar. A distância que nos separa até o estado de anjos, de espíritos puros, como o próprio Cristo, ainda é tão imensa. Como nós poderemos devassar e alcançar essa perfeição? É simples. Tudo começa com uma ideia. Às vezes nós subestimamos a capacidade que nós temos e o nosso poder. O próprio Jesus disse que nós todos somos deuses. E isso significa que a nossa força mental, o nosso poder mental, pode ser capaz de construir grandes coisas e pode ser uma alavanca para esse progresso. O próprio Kardec, na obra Gênese, quando ele vai falar sobre fluidos, ele vai dizer que o pensamento é para o espírito o que a mão é para o artífice, ou o que a ferramenta é para o engenheiro. Através do nosso pensamento, nós podemos fazer construções de uma realidade na qual nós vivemos, porque o nosso primeiro lar é a nossa psicosfera mental. Os pensamentos que nós vamos alimentando, as ideias nas quais nós vamos nos fixando e vitalizando ao longo do tempo, vai formando uma espécie de construção, que é o que os outros religiosos chamavam de céu e inferno. Então, nós que somos espíritas, sabemos que o céu e o inferno não são locais estáticos para onde a gente vai, mas o céu e o inferno é a construção que nós fazemos através de pensamentos e ações e conduta, logicamente, onde a gente vive hoje e que a gente leva para onde a gente vai. É como se nós levássemos a nossa morada no nosso próprio psiquismo. Então, se nós quisermos andar em conformidade com a lei de progresso, é muito simples. Basta hoje que vitalizemos essas boas ideias e esses bons pensamentos. O que eu ainda não consigo ser capaz de fazer, que eu gostaria de realizar na minha vida. Tudo começa com uma ideia. Depois, vira um pensamento que é vitalizado. E por isso, se nós quisermos saber o nosso destino, além da morte, é muito simples. É só analisar com que frequência nós temos vitalizado que tipo de pensamento. Em quais tipos de pensamento nós temos mais nos fixado. Essa é a nossa característica da nossa construção. Como se o tipo de pensamento fosse um tijolo dessa construção mental que nós mesmos erigimos. Depois de vitalizado o pensamento, aquilo passa a ser um hábito. E todos nós temos hábitos. Por exemplo, se nós observarmos os hábitos de higiene,
os hábitos que nós temos, como manias, como trejeitos, foram todas características do nosso comportamento que nós vamos consolidando ao longo dos tempos. Então, aquele que não tem bons hábitos, necessariamente os tem maus. Mas nós podemos escolher criar bons hábitos. O hábito de orar. A oração, ela chega muitas vezes onde a palavra não consegue. Onde o nosso recurso e a nossa ajuda se torna infrutífera. Ou às vezes em relação a alguém que a gente não consegue ter aproximação, seja porque a gente não goste da pessoa ou porque a outra pessoa não goste de nós, a oração chega lá. A oração é capaz de tocar os corações, independente da distância. Neste plano ou em outros, a oração sempre chega. E o quanto que nós, às vezes, desperdiçamos essa bênção, que é o maior presente que a gente pode dar a alguém. Através da oração, da leitura edificante. Quantas leituras hoje nós não temos disponível para nós? Algumas leituras perturbadoras, convenhamos, mas outras que elevam os nossos pensamentos, que nos fazem reviver esses exemplos simples daquilo que realmente tem valor e importância para as nossas vidas. Através de filmes. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de filmes que podem ser torturantes, não querendo fazer nenhum juízo de valor, mas já fazendo, como os filmes de terror. É incrível a genialidade e a imaginação humana para tanta coisa ruim, né? Mas também há filmes que nos fazem aquele apelo à inocência, ao romantismo, ao amor. Os filmes espíritas, que falam sobre uma proposta moral, ou até os não espíritas, que têm uma lição moral por trás. Todos esses são hábitos que nós vamos cultivando ao longo do tempo. E mais tarde, esses hábitos se refletem nas nossas palavras, porque aquilo que nós falamos, com certeza, é algo que já passou pela nossa cabeça, ou que a gente tentou recalcar, como dizia Freud, para o nosso inconsciente. Freud costumava estudar os atos falhos. Então, às vezes aquela palavra que sai num contexto estranho, na verdade, ela povoava os nossos pensamentos e num determinado momento a gente deixou escapar. Então, aquilo que nós vitalizamos mais tarde sairá nas nossas palavras e também se refletirá no nosso comportamento. Isso é o mais importante. A nossa conduta, a forma como nós nos comportamos, reflete intimamente aquilo que povoa os nossos pensamentos. A palavra moral, ela vem do latim mos ou mores, que significa comportamento por costume, ter o costume de comportar-se de tal ou qual forma. Então, a nossa moral, ela é a reflexão da postura que nós adotamos. Tanto a postura exterior na sociedade, aquilo que nós exibimos aos outros, quanto a nossa postura interior, ou, sobretudo, a nossa postura íntima, aquilo que nós somos por dentro, porque o nosso corpo nos vela, e às vezes por dentro nós não somos tão bonitinhos assim. Temos algumas coisas escondidas que o corpo oblitera, como se fosse um véu espesso. Mas quando nós retornarmos à nossa verdadeira vida, ao mundo espiritual, nós estaremos descortinados. Não tem como esconder, nem como nos esconder de nós mesmos, porque estaremos defrontados à nossa própria consciência. Enquanto nós estamos no mundo, nós temos as fugas. Não queremos pensar em algo que fizemos ou que estamos fixos. Aí a gente assiste um filme, vai sair, bebe alguma coisa. Tem esses escapes. No mundo espiritual não tem escape, porque nós somos todo pensamento. Para onde a gente pensa, a gente vai. O que a gente pensa, a gente edifica. Então não tem para onde fugir. Estamos ali descortinados. Portanto, é bom que a gente comece desde o tempo presente a modificar essa forma como nós estamos nos comportando. Emmanuel vai dizer em uma de suas obras: lembra-te de que não é tu quem espera pela divina luz, mas é a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Eu achei isso lindo. Primeiro, por conta dessa observação importante que ele faz. A divina luz permanece ao teu lado.
Às vezes a gente acha que Deus está distante, porque nós somos tão pequenos, Ele tem coisa mais importante para se preocupar. Alguns de nós ainda esperamos a vinda do Messias, e eu fico me perguntando, será que algum dia Jesus se apartou de nós? Mesmo que Ele não esteja mais fisicamente encarnado conosco, mas nós estamos recebendo as radiações desse psiquismo que se espraia por tudo. Emmanuel vai dizer na obra Caminho da Luz que o planeta Terra foi concebido, esculpido pelas mãos do próprio Cristo. Então nós carregamos aqui as impressões digitais do próprio Messias. Então nem Deus, nem Jesus está longe de nós, está no nosso interior. Mas às vezes nós que matamos esse Cristo interno. Nós temos um Cristo interno, porque nós temos essa centelha divina no nosso interior. E precisamos pensar como nós temos tratado esse Cristo interior. Se Ele está sendo crucificado pelas nossas paixões, ou se nós já conseguimos descrucificá-lo e erigir um altar onde Ele possa resplandecer. Portanto, a lei de progresso significa isso. É como se Emmanuel dissesse: há uma grande força da divindade para ajudar as criaturas humanas a se soerguerem, a crescerem para Deus. Mas será que as próprias criaturas humanas já estão preparadas para esse movimento de ascensão? Será que nós já conseguimos abrir os nossos corações para a construção desse reino dos céus no nosso interior? O progresso precisa da participação de todos. Seremos arrastados, porque é uma marcha da qual não se pode fugir, mas nós também podemos colaborar para que isso se dê de uma forma cada vez mais rápida. Os antigos gregos, havia uma escola na Grécia Antiga de sofistas. Os sofistas eram, na verdade, grandes professores, mestres de eloquência e de filosofia. E isso cerca de 500 anos antes do Cristo. E os sofistas eram muito procurados, principalmente pelos pais de jovens ricos, porque acreditava-se uma tarefa muito nobre ser um bom orador, convencer as massas sobre as suas ideias. Isso era bastante conveniente se nós pensarmos, por exemplo, nas conjunturas políticas, né? Ainda hoje. E havia um sofista bastante famoso, chamado Protágoras, que ele dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Pense que frase manipuladora. Porque o homem sendo a medida de todas as coisas significa que, conforme o homem queira, ele pode tornar tudo lícito. Ele pode modificar as leis ao seu próprio sabor para que a sua vontade prevaleça. E se for um homem com poder, que perigo não há nisso? Porque um homem poderoso, sendo a medida de todas as coisas, pode dizer aquilo que é certo e o que é errado. E depois de Protágoras, vem o Cristo dizendo que o amor é a medida de todas as coisas. Como a dizer que, mais do que a vontade e os caprichos pueris humanos, o sentimento de amor que torna-nos todos iguais é aquilo que verdadeiramente vai dar significado à nossa vida. Então a gente entende porque na nossa sociedade há tanta síndrome do pânico, há tanta depressão, há tantas tentativas de suicídio, há tanto desgosto pela vida, há tanto vazio existencial. Porque nós somos movidos pelo desejo. E quando conseguimos realizar um desejo, nós passamos por uma sensação de satisfação e geramos uma nova angústia, porque temos um outro desejo que agora quer ser realizado. E quando qualquer desses desejos não é realizado, nós ficamos perturbados e queremos realizá-lo a qualquer custo. Para muitos de nós, ainda seguimos Protágoras, o homem como sendo a medida de todas as coisas. E aí nós tentamos contemporizar. Não, mas eu quero esse desejo porque, na verdade, o que eu quero é fazer o bem para fulano de tal. Por exemplo, caso-me com alguém e esse outro alguém não quer mais ficar casado comigo. E quando a pessoa pede a separação, eu não aceito,
vou lá e tiro a vida da pessoa, porque sem mim ela também não existe. O homem como medida de todas as coisas. Então o Cristo vem nos adicionando um valor substancial às nossas relações, dizendo que acima desses nossos caprichos e dos nossos desejos estão os desígnios divinos. E os desígnios divinos nem sempre serão entendidos pela nossa visão extremamente egocêntrica. Assim como nós temos os nossos desejos, o outro também tem. E é nosso dever respeitar o direito dos outros e de todos de sermos felizes. Veja como a nossa mentalidade vai progredindo ao longo dos tempos. E aí, meus amigos, já chegando para o final, há uma obra, ela não é espírita, mas o próprio Emmanuel escreve no prefácio da obra, que essa obra é o Evangelho da Ciência, que eu sempre recorro a essa obra para fazer pesquisas. É uma obra maravilhosa, chama-se A Grande Síntese, de Pietro Ubaldi. E tem um capítulo que Pietro Ubaldi fala sobre a evolução do egoísmo. E eu achei interessante porque ele fala sobre o progresso. Ele vai dizer em uma das frases o seguinte: assim como no direito a força evolui para a justiça, o egoísmo também irá evoluir para o altruísmo. Altruísmo vem de altero, do outro, do amor ao outro, da solidariedade, de pensar no outro. E eu achei isso interessante pelo seguinte: Jesus vem como um modelo perfeito, como alguém humano que tinha a maior inteligência de todos os sábios, que tinha a maior sensibilidade de todos os artistas e que tinha a maior bondade de todos os santos. Jesus consegue reunir todas essas virtudes e todas essas conquistas que um dia será a nossa própria realidade. Ele consegue permanecer ao longo do tempo, porque os templos foram destruídos, mas a sua mensagem tornou-se inesquecível. Ainda aqueles que não acreditam nele, vez ou outra, fazem referência à elevada mensagem que ele nos deixou. E ainda hoje, a sua mensagem de amor é o maior significado da lei de progresso. Jesus não constrangeu quem quer que fosse a que o seguisse. Todos aqueles que ele chamou para serem os seus apóstolos, ele convidou: vem e segue-me. Toma tua cruz, renuncia a ti mesmo e segue-me. Segue-me agora. E assim também nós precisamos fazer, sem querer constranger nem violentar ninguém, simplesmente deixar para trás as nossas velhas convicções e seguir de hoje por diante essa lei de amor e essa lei de progresso. Está no nosso querer. Temos evoluído muito em relação à inteligência e o quanto em sentimento. Ao invés de edificar esses templos de culto ao saber, precisamos agora fazer reinar o império do amor. Que Jesus nos inspire e nos abençoe a todos. Muita paz.